pessoal, mais uma vez aqui o professor Felipe. Venho aqui para trabalhar um pouquinho com vocês essas questões de filosofia que caíram no Enem ou que mais podem atrapalhar vocês ou confundir vocês na hora dessa prova. O objetivo da minha aula de hoje é trabalhar um pouquinho os conceitos de ética e de moral. Haja vista que, durante todas as nossas aulas, lá no ensino médio, há um problema enorme em tentar distinguir conceitualmente o que é ética e o que é moral. Não é porque os nossos alunos, não é porque você, aluno, não saiba distinguir o que é ética e moral ou o significado delas. É porque, na verdade, há uma minuciosidade de conceitos que a gente precisa entender aonde vai em cada lugar, ok? Assim, o que é ética, o que é moral, o que é ser bom, o que é ruim, o que é moralmente aceitável, o que é eticamente aceitável, se eu posso agir moralmente incorreto e eticamente correto. Todas essas questões ficam abertas principalmente quando a gente não sabe distinguir uma da outra. Temos observado que no Enem, essas questões elas fazem parte da maioria das questões cobradas, principalmente dentro de um contexto geral das ciências humanas. Pessoal, um detalhe. Eu gostaria de falar com vocês, de uma forma bem particular, que ética e moral não deveria ser um conteúdo tão simplesmente formal para avaliação, para prova. Esse conteúdo deveria formar um bom sujeito, uma boa pessoa. Isso deve fazer parte da minha vida como um todo. Ética e moral deve fazer parte da minha vida. Isso eu sempre alerto para meus alunos na sala de aula. Pessoal, não adianta decorar conteúdo de ética e de moral e fazer de conta que não existe. Isso tem que fazer parte da minha vida. Outro ponto importante da ética e da moral é que ela se encaixa em outros contextos, principalmente dentro dessa prova. Olha lá para esse quadro. Pessoal, aqui nós temos os temas das redações dos últimos anos. Se vocês observarem, vai ter lá o seguinte: o tema da prova da primeira aplicação de 2016, Caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil. Obviamente que o argumento de ética e de moral cabe aqui dentro. Se eu sei o que é ética e o que é moral, obviamente nós vamos poder discutir, dialogar e argumentar sobre essa temática, assim como os caminhos para combater o racismo no Brasil, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Temos aqui dentro da ética uma questão de alteridade, como a gente vê o outro eu. Teremos também em 2018 a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. E aí, somos livres? Somos determinados? Como é que isso funciona? Se você tem esses argumentos estruturados, por que não usar dentro da redação do Enem ética e moral? E por último, lá em 2019, fresquinha essa redação, nós temos ali democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização, poderemos argumentar em torno da política, em torno da ética, que na verdade, quando a gente estuda, ambas fazem parte de um mesmo contexto da filosofia prática. Ok? Seguindo um pouquinho, nós vamos ter aqui nesse painel as principais questões que caíram da ética nessa prova. Kant e Aristóteles foram o top team. Kant, por meio do esclarecimento da lei moral, da deontologia, caiu mais de uma vez. Ou seja, aluno, se eu tivesse no lugar de vocês, eu pegaria meu material, eu daria uma boa relida em Kant sobre essa lei do dever. Ok? A gente vai tentar trabalhar isso em outros momentos. O Aristóteles, a questão da felicidade, de uma ética teleológica, do sumo bem. E ainda, claro, alguns temas que são componentes fundamentais da obra, da filosofia moral. Alteridade, virtude, responsabilidade, isonomia, que é igualdade, e aí a ética pragmática ou utilitária. Pessoal, não deixando de ser importante, Habermas, John Habermas. Nós vamos ter esse autor tanto na filosofia como na sociologia. É muito importante ter aí a noção dessa razão prática que o Habermas discute. A questão da bioética, do biodireito, as nossas leituras devem estar incrementadas dentro desse contexto. Eu tenho que ter noção de tudo isso. E por último, a ética epicurista, a ética que busca ter uma vida prazerosa, a vida agradável. Aqui, passando um pouquinho, temos então a etimologia. O que significa ética?
Vou tentar dividir, então, em dois momentos o que é ética, o que é moral, e ver como isso caiu lá na frente. Se tivesse o Portela aqui, ele falaria assim: a ética deriva da palavra grega ethos. Vamos sacanear com o Portela, não. Vamos lá direitinho. A palavra ética vem do grego ethos, e esse ethos deriva do ethos. Mesma coisa, pessoal, esses dois grifos, eles vão mudar a concepção. Os gregos não têm a noção de moralidade, eles vão ter a noção de ethos e ethos. Aqui eu posso usar a leitura do professor Miguel Spinelli, um texto excelente. É um pouco pesado para o ensino médio, mas vale a pena a gente, em nossos tempos livres, dar uma olhadinha. Qual é a distinção entre ethos e ethos? Aqui vou tentar resumir. Primeira vez que a palavra ética apareceu, ela apareceu como residência. Residência, ou morada, lugar onde se habita. E posteriormente morada do homem, dos povos. Voltando aqui para mim. Vamos entender o que seria essa residência. Lá no cantinho, vocês estão vendo a casinha de um cachorro. Vamos gravar isso, certo? Nós precisamos gravar. Quando a gente tem aqui essa casinha do cachorro, precisamos associar como que surgiu a ética. Imagina, você tem lá um cachorrinho bonitinho em casa, você pega uma coberta, vai lá dentro da casinha dele e coloca. O cachorrinho faz o quê? Cata aquela coberta, sacode e joga fora. Você vai lá de novo, tenta colocar. E ele faz a mesma coisa. O que está acontecendo? O animal, na sua residência, ele está organizando da melhor forma para ele. Ou seja, quando a ética foi utilizada pela primeira vez, queria dizer que era o ambiente, era a morada do sujeito. Com a evolução do sujeito racional, nós temos aqui, então, a ética como aquilo que o homem traz de dentro como comportamento, uma atitude moral ou um estado de espírito. E, por fim, lá no Aristóteles, lá no século III, nós vamos ter quem? Uma distinção entre ética e moral, com a forma de entender o modo de ser, o caráter, analisada, como está ali no slide, primeiramente por Aristóteles. Beleza? Entendemos isso? Primeira vez que a ética surgiu, quis dizer esse comportamento dentro da morada do sujeito, do animal, depois do ser humano. Aqui, ética. Pessoal, lembrando que os latinos, ou seja, lá no período medieval, quando vocês estudaram a ética, a moralidade, vocês viram que a ética comparava-se ao mos, ou mores. E a moral, a gente vai ver daqui a pouco, aos suetos ou consuetos. Então nós temos como ética, morada do animal, nós falamos isso atrás. A morada do animal, ela acaba criando o quê? Um hábito. Esse hábito leva a costumes, e esses costumes criam então as regras orientativas. Essas regras orientativas são nada mais, nada menos do que dever, obrigação, que fazem com que as coisas sejam harmonizadas ou estejam tudo em concordância. Podemos dizer que é um sentimento que cada um desses integrantes vai dispor. Essa palavrinha visa a finalidade da ação. Isso aqui é muito importante. Por que é importante? A ética, ela sempre visa um fim último, ok? Uma finalidade. Qual é o objetivo dessa ação? A ética não é regra, mas princípios. A gente confunde muito isso lá no nosso ensino médio, como a ética, como ela é uma regra rígida, não é. Elas são orientações normativas em que eu aceito, em que eu busco executar no meio social. Não é rígida. Outra coisa, aqui ó, esse mapinha, imagina assim, da ética. Cada lugar tem sua regra. Exemplo, no Brasil, nós não temos a pena de morte. Em outros países, temos a pena de morte. Então, são morais ou regras morais diferentes. O que é ética? A ética é pegar esses pontos e tentar entender o que leva o indivíduo a agir daquela forma. Ok? Não é julgar se é bom ou ruim. O julgamento é da moral. A ética não julga. A ética, ela orienta a partir de um valor moral universal. Dentro da filosofia, é muito comum a gente falar que a ética é a ciência da moralidade. Vocês vão encontrar nos diversos manuais didáticos isso. A ética é a ciência da moralidade. Ok? A primeira vez, ou para os filósofos gregos, que a palavra ética veio e passou a ter um significado como uma sabedoria, um modo de ser, foi em Homero, o grande poeta grego.
Logo depois, o Heráclito também vai usar essa declinação da palavra modo de ser e agir. Já para Cícero, relendo o tio Aristóteles, e esse ponto é importante que muitas vezes o meu aluno lá na sala de aula, quando eu falo ética, ele está falando do quê? Caráter, índole, honestidade, educação e ação justa e correta. Lembra que no começo eu falei que você sabe o que é ética e moral? Lembra que no começo eu falei que a dificuldade poderia ser sistemática, conceitual? Isso, a gente sabe o que é ética, ok? Passando mais um pouquinho, moralidade. O que seria moral? Adiantei, moral é regra. Colocamos isso na cabeça, ok? Moral é regra. Seria aquilo que é costumeiro, aquilo que é usual. O que nós passamos a usar como corriqueiro, o que sempre acontece, passa a ser uma regra moral. Essa regra moral, ela pode ser rígida, pode ser documentada, como uma Constituição, como um Código Penal, ou ela pode ser simplesmente aquela regra moral de uma família. Na minha casa, eu não tenho o costume de comer, almoçar ou jantar na mesa. Na casa da minha mãe, não. Todos têm que ir à mesa para comer. Ou seja, há uma regra moral. Mas não tem nenhuma regra marcada na geladeira dizendo o que é ou o que não é. Nós seguimos. Não quer dizer que em todo lugar tem que ser dessa forma. Dizemos que a regra moral, ou esse costume, ele segue, sempre foi assim. E a gente vai usando, conforme ainda dá. Sempre foi assim. Isso aqui é uma expressão de dizer, são as regras que nós deliberadamente criamos. Se você não aceitar, tem o quê? Punição, penalidade. Se o sujeito não aceitar agir conforme as convenções, temos penalidade. Observação de leitura, o Durkheim vai falar muito bem da anomia, da regra. Vale a pena relembrar a aula de sociologia lá atrás. Creio que vai facilitar entendendo a questão da moralidade. Toda regra moral é uma ação medida, é uma ação julgada. Quando o sujeito transgride uma penalidade, ele vai ser julgado pela ação. Ah, mas teve a intenção. A intenção fica a cargo de julgamento de alguém que estudou a lei e pode interpretá-la, que é o juiz. Toda e qualquer regra moral é uma imposição de regras visíveis, códigos, que servem para o bom funcionamento. Vocês têm aqui em cima, nesse canto, os dois mais antigos códigos que a humanidade construiu. O Código de Hammurabi e os 10 Mandamentos. Uma observação aqui, ó. Não consegui entender o que é moral, o que é ética. Faz o seguinte, a moral, só para a gente poder aí, se entender, aproximaria daqueles mandamentos. Não pode, não pode, não pode. Simples. Já a ética compararíamos de uma forma bem sorrateira as 10 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que chora porque será consolado. Bem-aventurado aquele que torce para o Corinthians que é campeão mundial. Não, brincadeira, principalmente para os flamenguistas aqui do Mato Grosso, né? Mas seguindo, vamos lá. Definimos então moral e ética, ou tentamos entender. Moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em um grupo. Em primeiro momento, o sujeito moral é o que age bem ou mal ao acatar ou transgredir as regras morais admitidas em determinadas épocas ou por um grupo de pessoas. Citação aí do livro didático da Graça Aranha, 2016. E para finalizar, o que é ética, principalmente no contexto da filosofia ou filosofia moral, é a reflexão sobre as ações e os princípios que fundamentam a vida moral. Mas assim, a gente poderia seguir ou tentar concluir usando aquilo que é próximo a nós. Só para ver se a gente entendeu o que é ética e o que é moral. Esse texto aqui é de um blog de filosofia, os filósofos gostam de fazer isso na contemporaneidade, muito legal. Parabéns aí para os professores que ainda escrevem em blog. Tá dizendo assim, ó, professor Coelho, também formado em filosofia. Tá marcado assim, ó, as duas coisas, claro, são imprescindíveis. Sem moral, a convivência é impossível. Sem ética, é infeliz e lamentável. Disse que quem age moralmente, por exemplo, não mentindo, não roubando, não matando, etc., faz o mínimo e não tem mérito. Voltando aqui para mim, o que acontece? Um aluno lá na minha sala de aula, terceiro ano de ensino médio, né, quase pai de família, né, forte, mais alto do que eu, chega assim e fala, professor,
vou ter ponto de comportamento. Olha o que está falando aqui. Você está me cobrando ponto por aquilo que é regra moral. A escola fala que você tem que ter uma boa postura, respeitar o horário, sempre ser cordial, dentro daquele contexto da escola, ok? Sem atingir ninguém. Então, o comportamento que você está me pedindo nota é uma regra moral. Quem faz não tem mérito. Você não pode ganhar uma honra, um mérito ou louros simplesmente porque você cumpriu a sua função. Eu, enquanto professor, não posso querer receber mérito pelaquela aula que eu falei que eu ia dar, que eu assinei um contrato. Mas, seguindo lá, mas quem não age moralmente deixa de fazer o mínimo e tem culpa. Se eu descumprir, passei a ter culpa, por exemplo. Isso pode ser punido. Por outro lado, quem age eticamente, sendo generoso, corajoso, perseverante, faz o máximo e tem mérito. Voltando aqui. Moral, lembra o exemplo lá que eu falei, de querer ponto pelo comportamento. Ética. Poxa, meu colega, esqueci, não deu tempo, não copiei as questões do trabalho, tem como emprestar? Aí o colega vai lá, se disponibiliza e entrega o caderno para o colega. Ele não tinha obrigação. Toma aqui, copia as questões. Eu estou te ajudando. Isso você está fazendo o máximo e tem mérito. E necessariamente não precisa fazer. Falar para ninguém. Faz. Ok? Para terminar, mas quem não age eticamente apenas faz menos que o máximo e deixa de ter mérito, mas sem ter culpa. Por isso não pode ser punido, mas no máximo um lamento. Ah, lamento, não posso emprestar o meu caderno porque eu acho que você não merece. Infelizmente, não estou violando nenhuma regra, apenas não estou agindo de uma forma ética. Ok? Vamos lá para as questões do Enem. Como ela apareceu, como a ética e a moral apareceram. E tem lá. Nossa pergunta está assim, ó. Vamos começar pela pergunta. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano. Porque as normas morais são. A pergunta é, o que são as normas morais? Beleza? Entendeu a pergunta? Tá entendido? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá ler o texto? Minha pergunta é, entendeu a pergunta? Não é se você já sabe a resposta. O que é moral? Aí nós estamos lá em cima para o texto. O brasileiro tem a noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sobre o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas devem aprovar, parecia mais uma Escandinávia do que Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Olha a literatura nos ajudando a entender aqui a questão da ética e da moralidade. A nossa resposta correta qual é? Qual é? Tá lá, ó, tá grifado. A gente não vai perder tempo discutindo cada um desses pontos. O meu motivo de grifar ela é porque a resposta correta, como está lá na nossa prova do Enem de 2011, diz assim, ó. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Ou seja, racionalmente, nós criamos as regras que nós vamos nos submeter. Temos horário, temos compromissos, que são racionalmente aceitos. E aí nós vamos ter que cumpri-las. Mais uma questão, está lá assim em 2017, uma questão do Enem, que diz assim, ó, os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma. Eita! Vamos para o texto. O texto me diz assim, ó, a moralidade de Jeremy Bentham exortava não é uma questão de agradar a Deus, muito menos a fidelidade às regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de felicidade possível nesse mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual é o curso da conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Voltando comigo. Primeira questão foi uma questão fácil. O que é moral? Legal. A segunda questão, já que em 2017, obriga a você ter uma leitura de quais são as correntes filosóficas que discutem sobre a ética. A gente viu lá no início, deontologia, teleontologia, enfim. Temos aqui um filósofo do século XVII, Bentham, que vai falar sobre o pragmatismo.
O que é, então, as normas vigentes? Ela tem que ser aquilo que satisfaz a maioria. O texto diz lá, ó, conduta que promoveria a maior quantidade de felicidade. Se você ver, aparece 2 vezes essa expressão. O que promove a maior quantidade de felicidade que deve seguir com comportamento ético. Portanto, a racionalidade de caráter pragmático. Pragmático em relação ao Brandon, ou seja, do utilitário. As regras devem ser pensadas conforme a sua utilidade. Tem utilidade? Serve. Não tem? Infelizmente, não podemos tratar. Vocês poderiam confundir muito bem aqui com a alternativa D. Convenção social de orientação normativa. Mas isso é moral. A pergunta era, quais os parâmetros para criar a moralidade? Esse é útil. Eu poderia muito bem confundir a B com a D. Porém, a letra B está dizendo assim, meu velho, isso aqui é moral. Ok? E não é os parâmetros. Beleza, pessoal? Valeu aí pela atenção. Muito obrigado, um forte abraço e bons estudos.